Shalom, shalom, bom dia, mulher de Deus, bom dia, mulher sábia, bom dia, mulher posicionada, glória a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua gloriosa presença, que o Espírito Santo de Deus ministre ao meu e ao seu coração mais e mais nesse dia, em nome de Jesus. Hoje o convite é, vamos deixar tudo perante o altar do Senhor. Quando tudo perante o Senhor nós colocarmos e todo o nosso ser colocarmos por completo ao inteiro dispor do Senhor, nós veremos o poder de Deus, a glória do Senhor se manifestará nas nossas vidas nesse dia. Eu declaro isso em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, Ele é fiel. E nós estamos aqui mais uma vez, mais uma live. Estamos na live número 125, glória a Deus. 125 dias constantes aqui no Instagram, fazendo essas lives para trazer ao seu coração a revelação da palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus, Ele ministre. É Ele que faz, é Ele que fala, em nome do Senhor Jesus. Vamos consagrar ao Senhor esse dia, declarando a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Ao teu nome seja dada a glória, ao teu nome seja dado todo o louvor. Nós estamos aqui, Paizinho, porque somente tu és merecedor de ser adorado. Queremos colocar as nossas vidas perante o teu altar, Senhor, confiando no teu poder, na tua provisão, no teu socorro do alto céu, declarando a tua palavra, Senhor, como cobertura sobre as nossas vidas. Colocamos perante o teu altar, Senhor, as nossas petições, as nossas vozes, declarando, Senhor, o teu governo completo, Senhor. Colocamos as nossas vidas por inteiro, Senhor, perante o teu altar. Recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai. Recebe, Pai, as primícias desse dia, Senhor. Recebe as primícias do nosso tempo, tudo que nós temos feito, meu Senhor, com a intenção de alcançar o teu coração. Deus, eu declaro agora em nome de Jesus, que o Senhor trará toda sorte de bênção, conforme, Pai, a intenção do nosso coração, conforme a nossa entrega. Estamos aqui, Senhor, entregamos a Ti esta live. Eu oro nesta hora por cada mulher, Senhor, que tem entrado, cada mulher que tem chegado a Ti. Ah, meu Senhor, com seus corações rendidos perante o Teu altar. Em nome de Jesus, prospere esta mulher, Senhor. Prospere todas as áreas da vida dela, meu Pai. Levanta essas mulheres na intercessão. Levanta essas mulheres na libertação. Em nome de Jesus. Libera agora, Senhor, a Tua cura para aquelas que estão enfermas, meu Senhor. Aquelas que estão enfermas no corpo, na alma, no espírito. Traz cura e libertação nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, se manifesta de maneira sobrenatural na vida desta mulher que está vendo a gravação, Senhor, desta live. Ministra com o teu poder, Senhor, com a tua unção, com a tua soberania. Em nome de Jesus, colocamos perante o teu altar as nossas vidas nesta hora, Senhor. Cada petição, Senhor, feita a Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos-nos, Senhor, perante o teu altar. Nós somos a oferta, Pai. Nós somos o sacrifício. Recebe-nos, ó Deus. Recebe-nos, Senhor. Libera os teus anjos nesta hora, Senhor, e vai ao encontro de cada mulher, em cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, faz prosperar, Pai, com toda sorte de bênção, em todas as áreas da vida dessa mulher, Pai. Toca com cura, toca, Senhor, com provisão, com o teu cuidado do alto céu. Em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos, declarando, Senhor, não existe condenação sobre nós. Nós estamos em Cristo Jesus. E eu profetizo, em nome de Jesus, a cura e a libertação nessa casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem fluir o teu Espírito de maneira sobrenatural para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Somente Tu és Deus.
digno de glória, de louvor e adoração. Recebe como oferta suave as tuas narinas essa live, Senhor, e as nossas vidas, meu Senhor, colocamos diante da tua presença nesta hora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O convite do Senhor para nós nesse dia: entrega tudo, coloca tudo perante o altar. Somente assim você vai ver o poder de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o poder do nosso Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Ele se revela exatamente nas nossas fraquezas. E nós estamos aqui em um tempo em que nós estamos aprendendo a colocar as nossas ansiedades perante o altar do Senhor. Porque se nós não formos aperfeiçoadas, nós iremos a cada dia avançando, mas é avançando a passos largos para o abismo. Mas quando o Senhor, ele é o nosso escudo, ele é o nosso sustento, nós avançamos de glória em glória em cada passo. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe todas vocês que têm chegado aqui a essa live. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos regozijar. Glória a Jesus. Louva a Deus pela vida de Fátima Lemes. Deus te abençoe, minha querida. Shalom, shalom. Rejane, Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida da Tayla, aleluia, irmã Solange, Deus te abençoe com cura, em nome de Jesus, minha amada. Que o Senhor renove as suas forças, Ele restaure a saúde. Josene Chagas, seja muito bem-vinda, shalom, shalom. Irmã, minha querida Elinai, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus é fiel. Jússi, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus por sua vida. Flávia Helena, glória a Jesus, seja muito bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel e é poderoso para se manifestar de maneira sobrenatural. E lá vamos nós para mais um dia em que o Senhor nos trouxe até aqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ansiedade. Vamos colocar a nossa ansiedade no altar. A ansiedade é algo que tem nos atrapalhado, e se nós não olharmos, não tomarmos cuidado, ela não apenas nos atrapalha, como também nos paralisa. E a ansiedade, ela tem um poder de nos paralisar, mesmo nós estando em movimento. Olha só, Deus é fiel e justo, aleluia, amém, minha amada. Olha a Flávia falando, obrigada pela sua fidelidade, pastora, amém. Eita glória, não tem sido fácil não, viu? Não tem sido fácil, mas nós precisamos perseverar. A palavra de Deus diz, tu porém vai até o fim. E eu me apego a essa palavra quando eu estou me sentindo meio cambaleante. E o Senhor tem me renovado as forças. Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor tem ministrado ao meu coração lá na primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. Lá no capítulo 7, o capítulo 5 e o versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Que diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Então esse é um convite do nosso Deus para nós, para que nós venhamos lançar sobre ele, sobre o Senhor, a nossa ansiedade. E aqui no capítulo 5 de Pedro, né? Ele traz aqui orientações. Glória a Deus. Eu voltei aqui porque eu coloquei no meu esboço apenas o versículo 7, mas eu gostaria de fazer uma leitura. Vou fazer uma leitura corrida, sentindo meu coração aqui de fazer uma leitura corrida. São 14 versículos aqui desse capítulo. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto.
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aqui nós podemos trazer isso para a nossa família, né? Para que nós venhamos sermos presbíteras, vamos dizer assim, na nossa família. Uma palavra diferente, né? Mas eu já vi que tem algumas igrejas que tem inclusive esse cargo para a mulher, presbítera. Olha só, o versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor com S e P maiúsculo, então está aqui falando de Cristo. Quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Glória a Deus. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Glória a Deus. E aqui tem mais algumas saudações aqui. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa aqui foi a leitura que eu fiz do capítulo 5 de 1 Pedro. E glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui. Vamos refletir um pouco com base no versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 5. Bom dia, minha querida Sidneia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Júlia Silva também, que chegou agora. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá, amadas, porque hoje o Espírito Santo, ele vem nos conduzir a mais um lugar, a mais um nível de cura emocional e de libertação espiritual. O tema de hoje que eu venho refletir com vocês é para você que talvez tenha se encaixado nessa palavra. O tema da live é para que nós venhamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Talvez você seja essa mulher que tem carregado muita coisa, tem feito muito, só que tem sentido que tem entregado pouca coisa para Deus. Eita glória, ainda tem resquício de gripe por aqui, mas Deus é poderoso para destronar e desfazer todo o mal. Essa tosse que fica depois dessa tal dessa virose, meu Deus, só Jesus nas nossas vidas. Mas vamos lá, hoje nós vamos aprender, vamos ativar, vamos colocar a ansiedade no altar, porque tem muita mulher que está servindo a Deus, mas está debaixo de opressão emocional e debaixo de confusão espiritual. Então não seria nem necessário dizer, mas é nítido que opressão e confusão não faz parte do caráter de Cristo, não faz parte da identidade de Deus. Então, se você é essa mulher que você tem se sentido de alguma forma oprimida na sua alma, se você tem se sentido confusa, pode ter certeza, é um ataque espiritual que vem contra você para deixar você ansiosa, para tirar você do foco. E muitas vezes essas opressões, ela vem com vozes dizendo que você tem que fazer um monte de coisa, fazer milhões de coisas para poder você agradar a Deus.
É mentira de Satanás. Eu venho aqui hoje desmascarar essas mentiras. Você não precisa fazer 1 milhão de coisas para você se sentir amada pelo Senhor. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Você precisa sim vigiar. Porque a palavra do Senhor já nos falou nesse dia para sermos vigilantes. Vamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Primeiro, essa ansiedade nem é nossa. O inimigo mente colocando sobre nós. Ansiedade não vem de Deus. Ansiedade é algo, inclusive, que atrapalha o agir de Deus. A ansiedade, ela nos atrapalha de uma maneira tão terrível que ela nos paralisa, mesmo quando nós estamos em excesso de movimento. E eu posso falar com propriedade sobre isso aqui, porque, primeiro, que já tem uma tendência mundial, né? As mulheres em si, elas já têm assim um excesso de cobrança devido às atividades e a opressão espiritual mesmo, os ataques espirituais, as formas como o inimigo foi colocando em uma cultura, impregnando aquela ideia de que a mulher ela tem que fazer milhões de coisas, e isso não é a voz de Deus. Essa é a voz que está denunciando a quem é que essa cultura está cultuando. O culto que nós devemos prestar ao Senhor não é um culto com base em ansiedade. E muitas vezes nós ficamos sobrecarregadas com tantos afazeres dentro de casa, na nossa vida profissional, na igreja, no ministério, no chamado. Gente, isso aqui é interessante, porque até mesmo em um movimento como esse que nós estamos participando, nós estamos construindo algo aqui, como aqui a Flávia, ela falou que a semente está sendo espalhada, e esse é um dos objetivos de nós estarmos aqui espalhando essa semente. Só que no próprio movimento de estar fazendo a vontade de Deus, o inimigo ele vai sempre colocando armadilhas, ele vai sempre colocando ciladas para, diante dos nossos desafios, dos nossos bloqueios, das nossas dificuldades, ele lançar no nosso coração a ansiedade. Ele sabe que no meio da ansiedade o Senhor não trabalha. E até mesmo desafios que você é colocada para você crescer na graça, no conhecimento, no favor do Deus Todo-Poderoso. Se você não tomar cuidado, se você não for vigilante, se você não colocar toda ansiedade perante o altar do Senhor, você acaba caindo nesta armadilha da ansiedade. E quantas vezes nós ficamos paralisadas com excessos de movimento? São tantas coisas que eu tenho para fazer que eu nem sei por onde eu começo. E começo a fazer uma coisa, começo a fazer outra e não conclui. E hoje o Senhor está dizendo: lança tudo isso sobre mim, porque eu não tenho pedido excessos para você. Eu não tenho pedido um monte de coisas para você. Muito pelo contrário, eu tenho pedido a sua fidelidade, a sua integridade. Eu tenho pedido a sua atenção, o teu foco para mim. Isso aqui é muito poderoso, é muito necessário. Precisamos sim ser vigilantes, nós precisamos atentar aos pedidos que até mesmo nós acreditamos que quem está fazendo é Deus. A Bíblia diz que o diabo, ele se transfigura como se ele fosse um anjo de luz. Ele não é mais um anjo de luz, ele perdeu a sua luz e hoje ele se transfigura como se fosse um anjo de luz. Para quê? Para enganar. E a intenção dele é enganar as escolhidas, aquelas que têm compromisso com Deus, aquelas que entendem o seu chamado, aquelas que sentem arder um chamado e que talvez ela não tenha clareza. Esse é o tempo do Senhor trazer clareza sobre você, mulher. Por isso que você precisa tirar do seu caminho toda a ansiedade. Às vezes nós ficamos na ansiedade de dizer: Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser tua filha, eu quero fazer, e nós vamos entrando em um processo de fazer, cansaço. Mas hoje, pela palavra de Deus, eu venho proporcionar para você uma metanoia na sua mente. Você precisa ser transformada, você precisa passar por essa transformação na sua mente. E essa manhã eu estava orando
orando exatamente em relação a mim sobre isso, pedindo ao Senhor: Senhor, transforma a minha mente, porque são tantas crenças que nós vamos habitualmente colocando em evidência sem perceber. E essas crenças de onde vieram? Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. A palavra de Deus diz que nós só teremos a mente transformada pela renovação da palavra de Deus na nossa mente. Então a sua mente diz que você tem que ter 25 horas por dia. Porque as pessoas estão dizendo aí que 25, 30 horas ainda é pouco. E muitas vezes nós acabamos reproduzindo isso. E quando nós reproduzimos essa besteira, nós estamos pecando contra Deus. Porque nós estamos dizendo: Deus, tu não és eficaz na sua palavra, tu não és eficaz naquilo que tu fazes, tu só fizeste 24 horas, é um absurdo, eu preciso de mais. Então a criatura está se rebelando contra o Criador. E eu já me peguei muito nesse pecado. E até o Senhor vem trazer essa renovação na minha mente para dizer: eu sou o Senhor do tempo, eu determino o tempo. Então todas as coisas têm o seu tempo determinado. Então quando nós não respeitamos o tempo, nós entramos em um processo de aceleração. E muitas vezes, olha só, Ani falando aqui, ó, a antiga Gleide dizia isso. Gente, quem me conhece há mais tempo, principalmente quem esteve mais perto de mim, tanto no contexto familiar, no contexto espiritual, no contexto profissional, sabem a transformação, a metanoia que a minha mente vem passando. Gente, e a metanoia significa transformação, mudança de mentalidade. Então, quando você vai tendo mudança de mentalidade, você muda, não é apenas na sua mente. Essa mudança, ela começa a ser visível no seu corpo físico, na sua saúde emocional, na sua autoimagem, na sua vida profissional, no seu relacionamento com o seu marido, com os seus filhos, em todas as esferas da sua vida. A sua mente, ela começa a ficar concentrada. E quando você intencionalmente você começa a projetar um futuro com base na palavra de Deus, então você começa a entender que aquilo que você precisa é se lançar aos pés do Senhor, colocando sobre Ele toda a sua ansiedade. É fácil? Não é. É possível, mas não é fácil. E outra, é treinável. Porque em todo tempo você vai estar sendo tentada a voltar para esse lugar. Você estará sendo tentada todos os dias para estar sendo ansiosa. Mas da sua identidade não tem essa: ah, eu sou ansiosa. Você não é ansiosa coisíssima nenhuma. Isso é mentira do diabo. Você pode estar ansiosa. Agora a pergunta é: por que estás ansiosa? Por que a sua alma está ansiosa? Por que ela ainda não conseguiu ver a clareza? É porque o teu espírito não conseguiu entender o que o Espírito de Deus está falando. E muitas vezes, para nós entendermos o que o Espírito Santo está falando, nós precisamos silenciar o barulho da nossa alma. Porque pensa, a alma, ela é tagarela, ela é barulhenta, é a nossa mente que não para. Opa, chega uma hora que você tem que dar a louca, fazer igual Davi: ô alma, pô, fica quieta aí, para, porque eu preciso ouvir a voz de Deus. E nesse mês que nós estamos aqui tratando da área de serviço da nossa alma, é exatamente esse lugarzinho aonde a ansiedade ela se esconde. Vamos avançar aqui, porque nós precisamos fazer uma faxina no lugar onde nós lavamos, onde nós limpamos, onde nós organizamos, porque nós temos que ver os excessos que nós temos usado nessa área. Então, a nossa alma é exatamente isso aí. Na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, no contexto dos nossos dons, na busca pelo nosso propósito, pela nossa missão, nós nos perdemos. E quantas vezes as pessoas vão dando tiro. Mas deixa eu te falar algo, me entenda com muito amor, com muito carinho, em nome de Jesus. Eu prefiro uma mulher que fica atirando para todos os lados do que uma mulher passiva, uma mulher que não se posiciona.
Eu prefiro uma mulher que ela está revelando, mesmo na sua ansiedade, ela está revelando que quer algo, do que uma mulher paralisada. Porque tem muitas também que a ansiedade já tomou conta, que já entrou em um staff tão grande que ela já não dá conta de sonhar, ela já não dá conta de imaginar, ela se perdeu no meio dos seus inúmeros pensamentos. E tem resposta para isso, é no altar. É como o louvor que eu coloquei, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o seu ser, é a sua essência, é a sua autoimagem, é a sua identidade. Quando Ele controlar, é Ele que controla, não é você. Então, quando tudo acontecer assim como Deus quer, você vai ver que o Senhor tem poder, somente quando você conseguir colocar tudo no altar. E isso significa viver debaixo do favor, da provisão, da proteção e da vontade de Deus. E como é desafiador, porque a nossa vontade, ela grita. A nossa vontade, ela grita em todos os cantos. E a pressão sobre nós é muito grande. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa alma. Nós precisamos cuidar das nossas emoções. Nós precisamos atentar para aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Nós precisamos descansar. Nós só não podemos ser descansadas. Descansadas no sentido de passivas, de mulheres que veem as coisas acontecendo e não se posicionam. Não, mas descansar no Senhor é diferente. No meio da agonia toda, você já fez o que você tinha que fazer? Silencia a sua alma. Silencia a sua mente. Foque a sua mente em Deus. Foque a sua mente em Deus. E muitas vezes a gente quer silenciar a nossa alma, fazendo sabe o quê? Querendo impedir o pensamento. Quanto mais você tentar bloquear, impedir o pensamento, mais tentada você vai ser. Pior vai ser a situação. Não pense que você vai silenciar a sua mente, impedindo os pensamentos de fluir. Não. Você precisa dar nome aos pensamentos. E você precisa conversar com os seus pensamentos. Não para você fazer o que ele está pedindo, mas para você interrogar. Interroga os seus pensamentos, de onde você vem, o que você veio fazer, qual é a sua intenção, quem está por trás. Preste atenção aos seus pensamentos, porque os seus pensamentos, eles vão te dar sinais, inclusive para as suas reações, para as suas decisões. As decisões que você vai tomar vai estar com base nos seus pensamentos. Então, quando você perceber que a sua mente está tomada por pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, olha, busca no repertório. Por isso que você tem que ter repertório. Leitura da palavra é uma obrigação de toda mulher sábia e posicionada. Leitura de Provérbios, isso aqui não pode falhar. De forma alguma, não pode falhar, porque isso aqui gera repertório. Talvez você diga assim, mas eu leio e não me lembro. Por isso que você tem que ler tantas e tantas vezes, porque a palavra em si ela já se renova e a sua mente é falha. Então, quando você coloca o seu compromisso de ler a palavra todos os dias, você começa a colocar reserva. É um repertório que você cria. Então, quando chegar a hora do inimigo lançar pensamentos, às vezes são pensamentos seus, às vezes são pensamentos do inimigo, esses pensamentos, eles precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Então você começa a pensar algo e o Senhor começa a dizer, não é bem assim, filha. O Espírito Santo te lembra aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, e Ele vai combater esse pensamento pela palavra. É no momento das maiores tentações que Deus, Ele nos equipa com a arma mais especial que temos da armadura, a espada, porque essa espada é ela que vai dar o golpe final, é ela que vai detonar. Mas não adianta você ter capacete da salvação, ter couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado os seus pés com os sapatos da preparação das boas novas do evangelho. Não adianta
você dizer que você tem fé se você não tem autoridade, se você não entende a sua autoridade para você declarar a palavra, porque é a declaração da palavra que vai mandar o diabo embora com todos os pensamentos, ó, e de repente os pensamentos vão embora. Procure identificar quais são as origens dos seus pensamentos, de onde eles vêm, por que eles estão vindo e o que é que eles querem. Procure identificar. Procure identificar. Quando você começar a crescer nisso aqui, quando você começar a investir nisso aqui, quando a sua maturidade for a tal ponto que você dialoga com você mesma, você vai ver que você vai conseguir, limpando toda a sua mente, tirando todo o pensamento ruim, todo o pensamento que é lixo. Tem muitos pensamentos na nossa mente que é lixo. E se o pensamento é lixo, sendo que é o pensamento que induz a ação, que ação você vai ter? Que decisão, quais decisões você vai ter se a sua mente for uma mente corrompida? Por um pensamento de que você não é capaz, de que você não merece, por um pensamento de que você precisa de se sentir elogiada, por pensamentos de que você é pior do que a pulga do carrapato, do cachorro. Imagina só, a pulga do carrapato. Pensa só que problemaço. Tem pessoas que elas se veem dessa forma. E o Senhor está dizendo para você que esse é o tempo de você fazer uma faxina. E aí você tem que olhar para as áreas da sua vida, porque todas as áreas da sua vida, ela vai ter um impacto que vem do seu emocional. O seu emocional, o seu estado emocional vai determinar como vai estar a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a manifestação dos seus dons, das suas habilidades, a revelação dos dons, porque muitas vezes a mulher, ela quer viver os dons, ela quer ter os dons espirituais, mas ela não entende que ela primeiro precisa ser curada na alma, porque se ela não for curada na alma, Deus, ele vai dar dons mediante a nossa tolice? Jamais, porque se nós não estivermos curados na nossa alma, o que faremos com esses dons? Os dons que servem para trazer vida também podem ser usados para matar, porque os dons são armas na nossa mão. Então você precisa entender, você quer identificar o seu propósito, você quer reconhecer qual é a minha missão de vida, Senhor, em que o Senhor quer me usar. Entregue a sua alma para Ele. Se renda ao processo de cura interior. Pare de ficar querendo camuflar as coisas, pare de ficar querendo fugir da realidade. Todas as vezes que eu tentei fugir da realidade, foi quando eu mais me estabaquei na vida. Todas as vezes, e olha, eu ainda sou muito tentada a isso, todas nós somos, todas, há uma tendência de nós fugirmos da realidade, principalmente porque essa realidade nos confronta. Agora, uma coisa é quando você entende, sendo intencional, você diz assim, como na minha oração eu falei para o Senhor nesse dia, dizendo: Senhor, a minha mente ela está dizendo o contrário, mas eu sei racionalmente, porque eu não sou doida, eu leio a tua palavra, eu sei interpretar texto, aqui não precisa nem de interpretação diretamente, de uma unção sobrenatural, eu tenho aqui a minha consciência, então isso aqui é suficiente para eu entender que a minha alma precisa estar rendida ao Espírito Santo. A minha mente não está querendo não, os pensamentos estão dizendo tudo o contrário, mas eu decido o que eu quero. Por isso, Espírito Santo, eu quero que seja assim conforme a tua palavra. Agora, aquilo que eu não dou conta de fazer, Espírito Santo, por favor, faça, porque você não consegue transformar a sua mente. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Tem esse poder de transformar, de libertar. Então, aqui nesse contexto que nós estamos falando, da área de serviço, é preciso você identificar. Porque quando essa área, ela está suja, quando ela fica suja, fica aquele monte de pano de chão, sabe? Você limpa, olha que armadilha do cão. Vê se não é. Vamos trazer no contexto físico aqui. Você pega, limpa a casa toda, você deixa a casa toda cheirosa, aquele pano de chão, ele sai podre de sujo, a sua sala tá limpinha, aí você pega e acumula aquele pano de chão lá dias e dias dentro de um balde. Não é assim que nós fazemos? Muitas vezes? Às vezes na correria, não dá tempo. Depois eu lavo. É porque eu já tô tão cansada. A área de serviço normalmente é aquela última área, né? Onde a gente, depois que faz a faxina, aí vai quando a gente arruma, eu não sei vocês, quando eu arrumo a casa, que eu não organizo a área de serviço, é como se eu não tivesse feito. Porque parece que ali ficou uma porta aberta para a bagunça voltar.
Porque a bagunça, ela vai toda assim, principalmente para quem mora em ambiente pequeno, né? Eu, por exemplo, que moro em um apartamento, a área de serviço é pequena. Então, quanto mais coisa você acumula, mais vai ficando aquilo ali. Gente, isso é terrível. E eu não vou dizer a você que é a área que eu gosto de limpar. Não gosto, não. Não gosto, apesar de ser a área responsável pela limpeza, mas qual é o sentido que faz? Vamos trazer para o espiritual agora. Qual é o sentido que faz você querer viver uma vida de aparência nas outras áreas? Se a sua alma, ela acumula a sujeira. Se a sua alma, ela pega todos aqueles panos sujos daquilo que você limpou, das outras áreas que você limpou, e você deixa tudo acumulado lá. E aqui entra exatamente onde vem a ansiedade, o acúmulo dos problemas, o acúmulo das coisas, a comparação, o medo do fracasso. Então tem tantas coisas que ficam acumuladas na área de serviço da nossa alma. E o Senhor está dizendo: eu estou batendo a porta, eu sou a porta, entre por mim. A porta, ela vai dar apenas o acesso. Agora, a revelação de Cristo para a sua identidade, para a sua vida, para a sua alma, é no processo, é na caminhada com o Senhor. Então você vai tentando limpar a vida dos outros, enquanto a sua alma está um caos. Você vai tentando limpar a vida dos seus filhos. Nós passamos o mês todo, o mês passado, limpando o quarto dos nossos filhos, limpando a área emocional dos nossos filhos, a vida espiritual. Oramos, nós jejuamos, nós entramos em propósito, isso e aquilo outro. Nós limpamos a área, a vida dos nossos filhos, e nós deixamos acumuladas as sujeiras em nós. Porque os nossos filhos vão falar da nossa maternidade, do nosso serviço para com os nossos filhos. De que adianta você querer tratar o superficial, se aqui dentro você não olhar para limpar? Então é aquele versículo que diz assim, ó: antes de você querer tirar a sujeira, o cisco do olho do seu filho, do seu próximo, tira do seu primeiro. Observa em nome do Senhor Jesus. Então a área de serviço da sua alma, ela precisa ser purificada. E a ansiedade tem que sair de lá. Você tem que olhar. A ansiedade está fazendo o quê? Que tem tantas coisas que nós acumulamos na área de serviço: rejeição, resquícios de traição, de humilhação, de tempos, de traumas que nós passamos ao longo da nossa vida, desde a nossa infância até a nossa idade atual. Quantas coisas que você tem acumulado aí nessa área de serviço. Quantas coisas que você tem acumulado a tal ponto que está impedindo o seu serviço de fluir. E o seu serviço profissional, você está indo lá bater cartão. Tem mulheres que trabalham para bater cartão. Até gostam do ambiente, até gostam do salário que ganham, às vezes não, mas bate cartão todos os dias, nenhuma monotonia, sabe, de estar ali, o tempo todo fazendo só aquilo, porque já entrou em um processo automático. E você sabe se o propósito que Deus tem para a sua vida está aí nessa rotina que você tem construído, e você tem aceitado, tem se acomodado dentro dela? Agora aqui é onde vai o desafio. Porque quando você entende, quando você sente que você não está naquele lugar aonde Deus disse que era lá que você deveria estar, a sua alma, ela começa a dar sinais. Ela começa a trazer ansiedade, inquietação. Frutos você não dá. Primeiro, nós precisamos entender algo. Cristo, ele é o fruto. Então, a revelação de Cristo na minha vida são os meus frutos. Se Cristo não é manifesto através de mim, eu posso profissionalmente abrir milhões de empresas. Eu posso alcançar milhões de pessoas. Eu posso encher a minha conta bancária de dólares e mais dólares. Se o fruto não revelar Cristo, se as minhas ações não revelar Cristo, tolice pura, bobagem, de nada vale. Louca, se hoje pedir a sua alma, você tem o que para me apresentar? Essa é a pergunta que o Senhor faz para nós, para que nós venhamos sair da nossa tolice, em nome de Jesus. Tira a ansiedade da sua área de serviço.
tira ela e lança no altar do Senhor. Claro que uma faxina nós não conseguimos fazê-la de uma vez só, e principalmente no que diz respeito a contextos emocionais e espirituais. Afinal de contas, muitas vezes, muitas mulheres, dependendo do nível de cura e de libertação que vocês estejam passando, tem mulheres que estão começando agora. Tem mulheres que não se atentaram, não tinha esse olhar para isso, iam à igreja e viviam no automático, servindo ao Senhor, acreditando que aquela era a vida que o Senhor tinha. Só que quando começa a se aprofundar na palavra, começa a ver essa área aqui precisa de mudança, essa daqui precisa de restauração, essa precisa de cura, essa daqui tem que ser transformada, essa daqui tem que nascer de novo. Então como é que você vai fazer tudo de vez? Não dá. Você passa 365 dias tratando mês a mês de cada área, como nós temos proposto aqui, temos feito, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas ainda assim nós não conseguimos tratar tudo. Então é um processo contínuo. Nós temos que nos lançar diante do Senhor todos os dias. Nós não podemos rejeitar um minuto sequer. Nós precisamos ser vigilantes com o nosso tempo. O que é que nós temos feito? O quanto que o inimigo tem nos atacado, tem roubado o nosso tempo, e nós temos nos perdido, e isso tem gerado sujeira, ansiedade. Então vamos tirando cada sujeira. Comece a detectar na área de serviço da sua alma quais são as coisas que você tem acumulado ao longo do tempo. Acumulado dizendo que você limpou alguma área, que você ajudou alguém, que você fez, aconteceu, mas lá no fundo da sua alma tem sujeira. Que às vezes é assim. Geralmente, quando a gente está no processo de ansiedade, a gente quer ajudar todo mundo, tudo e todos. Todos são prioridades, menos nós. E aí, quanta sujeira acumulada. Só que tem uma hora que o seu corpo ele não suporta, porque o seu corpo ele é o seu maior amigo. Ele vai te dar sinais. Olha, eu estou dizendo para você, você não está prestando atenção, mas no espiritual está acontecendo alguma coisa. No emocional está acontecendo alguma coisa. O seu corpo ele revela aquilo que você precisa tratar na sua alma. E quando você ignora isso aí, não dá certo. Pessoas sofrem as consequências além de você. Morte física, morte emocional, morte espiritual, morte conjugal, morte maternal, morte financeira. Todo tipo de morte. Foi para isso que o diabo veio. Por isso que Deus está dizendo, olha, a ansiedade vem para gerar sensação de morte, porque você vai atirar para todos os lados e não vai atingir nada, não vai alcançar, você vai se desgastar. Mas eu estou aqui dizendo, lança sobre mim essa ansiedade. Então olha só como a ansiedade pode estar te dominando e você nem percebe. Eu coloquei algumas frases aqui para você refletir. Você ora, mas não dorme bem, porque a mente não desliga. Teve alguém aqui que falou, acho que foi a Nico, falou alguma coisa aqui sobre essa questão do dormir. Eita glória, me perdi aqui nos comentários. Olha só aqui, ó, quando vamos dormir e estamos com a mente assim, é terrível, com os pensamentos, atropelando, um pensamento atropelando o outro. Por quê? Isso aqui vai acontecer mediante os confrontos, mediante ao mexer nas feridas. Quando a gente pensa que a gente foi curada de algo e a gente, acaba sendo afrontada, atacada. E muitas vezes é o próprio Espírito Santo que está cutucando. Às vezes não é ataque espiritual das trevas, não. É o confronto do Espírito Santo mesmo. Para ele nos testar, para vermos aonde de fato está a nossa fé. Se a nossa fé está nas nossas ações ou se a nossa fé está nele. No contexto de Espírito Santo, está tudo bagunçado, me ajuda aqui. Ou querer fazer as coisas, resolver as coisas do próprio jeito, de acordo com a sua própria percepção. Você serve na igreja, mas se sente em dívida com tudo e com todos? Eu vivia desse jeito. Servia na igreja, servia no meu trabalho, servia na família, mas sempre achava que estava em dívida, como se eu nunca tivesse pago essa dívida, sempre sentindo que alguém precisava de mais e que alguém estava exigindo mais, estava precisando de mais, e esse precisar de mais, eu entrei em um ciclo de não saber dizer não. E aí quando você não diz não,
Isso é terrível, porque você acaba se auto-sabotando, pensando que você está ajudando o outro, você está atirando, tá colocando é como se estivesse colocando um revólver na sua própria cabeça e se matando. E essa é a verdade. Olha só, quando acorda com peso, parece que queremos a noite toda. Alguma coisa aqui que o corretor deve não ter ajudado, mas eu entendi muito bem. A gente acorda com o peso como se não tivéssemos dormido, como se não tivesse conseguido descansar a mente. Isso é muito sério, muito mesmo. Você se doa demais para os outros, mas não se cuida, não se ouve. Talvez você hoje esteja aqui e você esteja percebendo agora que você se doou demais, mas que você acabou não se cuidando. Não é tarde. Não é tarde. Lógico que mesmo você conhecendo essa verdade agora, você ainda vai passar pelas consequências. Mas o Senhor está aqui dizendo que Ele vai amenizar essa consequência. Sabe por quê? Porque a sua mente ela está sendo renovada, ela está sendo transformada. E o que acontece é isso. A gente cuida dos outros, mas há uma frase que se usa muito na psicologia que eu acho interessante. Quem cuida de quem cuida? Essa é uma pergunta, na verdade. Quem cuida de você que cuida? Tem mulheres que elas são dadas a cuidar da casa, a cuidar dos parentes. Tem mulheres que são assim. Gente, é um padrão. É um padrão que tem por trás uma mentalidade que, parece ser um bom comportamento, mas é destrutivo. Mulheres que cuidam de todo mundo. Eu conheço pessoas que elas estão prontas para dizer sim a qualquer hora do dia. E isso aqui é porque a pessoa ela tem um dom específico de generosidade. Só que a mente dela está manipulada. Então o inimigo manipula isso e transforma aquele dom em um peso para ela. E ela, achando que está fazendo o bem, ela não percebe que ela está se automutilando. São mulheres que se entregam para casa, para pessoas da família. Tem pessoas, por exemplo, que é ela que cuida dos doentes da família. Você já viu que na família sempre tem alguém assim? Eu consigo detectar pessoas na minha família assim. É ela que tá sempre lá. É aquela pessoa que tá lá o tempo todo, em qualquer situação. É ela. É ela que tem que tá lá. O parente passa mal, é ela que tá no hospital. É ela que vai. É ela que dá os primeiros socorros. É ela que faz. É ela que sente ela sente como se uma obrigação. Na verdade, a alma dela sente que está em dívida e ela tem que sempre fazer, só que ela está em dívida para com ela mesma, só que ela não consegue perceber. É um ciclo aqui terrível, é algo terrível que o inimigo usa para manter a pessoa dentro de um cativeiro, de um ciclo que ela roda e se sabota o tempo todo, achando que está cuidando do outro. Às vezes ela tem o dom de hospitalidade, sim, mas ela está com a mente contaminada. Tem pensamento consciente ou inconsciente que está regendo aquelas atitudes dela, de forma que ela não consegue cuidar de si. Ela quer cuidar da saúde dos outros, mas ela é incapaz de cuidar da sua própria saúde. Qual sentido faz isso? E quantas vezes nós temos esse comportamento como mães? Nós queremos cuidar dos filhos, queremos cuidar do marido e esquecemos de cuidar de nós mesmas. E o Senhor está chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha hoje para que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Você está tentando salvar o casamento de alguém, o ministério de alguém, a fé de alguém com suas próprias forças. Olha só, a que lugar você vai chegar? Qual será o resultado? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. Olha só, a Tayla respondendo: olha, eu sou psicóloga e muitas vezes nós cuidamos das pessoas, mas acabamos não cuidando de nós mesmos. É isso mesmo. Precisamos da ajuda do Senhor. E uma coisa, Tayla, que eu acho muito linda na psicologia é isso aí.
Porque o psicólogo, ele tem o dom, ele tem um chamado, ele tem uma habilidade de acolher as pessoas, de dar direções às pessoas. Na verdade, ele dá direções com a sua escuta, né? Porque a maioria das vezes, pelo menos nos processos terapêuticos que eu faço, eu vejo que o psicólogo, ele não fala geralmente. Ele vai colaborando porque é o próprio pensamento da pessoa que vai tomando forma. A pessoa, ela vai tomando consciência porque ao se ouvir, ela começa a moldar as coisas e o psicólogo vai vir com alguma abordagem para dar assim um formato, para dar uma direção, para tipo cutucar, chamar atenção para algo de forma bem sutil, porque o psicólogo, ele não vai dizer faça, ele vai dar orientação, ele vai dar instrução, e muitas vezes essa instrução vem com uma ação guiada, mas não que seja porque o psicólogo inventou aquilo ali, é porque por trás tem uma abordagem, é porque por trás tem já uma construção que o psicólogo fez da história daquela pessoa. Mas o psicólogo também precisa ser ouvido, o psicólogo também precisa ser atendido. E eu me lembro que quando eu comecei a ser atendido por psicólogo, foi uma coisa engraçada. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, embora ela não fosse, né, minha psicóloga, até porque não é recomendado, não é correto, até a ética, né, profissional fala isso, que as pessoas que são próximas, que são da família, não é correto, porque, eu sempre digo, eu quero ser filha, eu quero ser esposa, eu quero ser mãe, eu não quero ser psicóloga, eu não quero ser mentora das pessoas da minha família. Alguns estão aqui, né, mas tem um processo que o Senhor está fazendo. Mas quando eu falo que eu não quero, é no receio de uma contaminação. Contaminação, entre aspas, num bom sentido. Por quê? Porque é diferente. O meu vínculo como filha, como mãe, como esposa, é diferente. Tem algo em mim que impede, algo da intimidade que nós temos como parente, como afinidade, tem algo que impede o fluir do processo na sua completude. Então é muito delicado mesmo trabalhar dessa forma. E eu me lembro que essa amiga, ela comentando, né, vinha comigo, com o meu esposo no carro, e ela comentou assim: amanhã eu tenho terapia, amanhã eu vou, a minha psicóloga disse isso. Aí meu esposo disse assim: gente, ele ficou assim incomodado. Aí depois ele veio me perguntar: e psicólogo? Tem psicólogo? Eu digo: psicólogo é gente, psicólogo é ser humano, psicólogo precisa também de ser ouvido, precisa também de ser orientado. É muito interessante. É a mesma coisa. Eu, mentora, eu preciso de ter uma outra mentora, eu preciso de ter mentores na minha vida, porque o negócio vai sendo de cima para baixo, a autoridade vai sendo liberada de cima para baixo. Então tem pessoas que por orgulho diz: eu não vou no psicólogo, eu não preciso de um mentor, Cristo é meu psicólogo. Começa a trazer frases, paradigmas religiosos. Ai, quanta tolice, meu Deus, quanta tolice da boca de pessoas que não têm coragem de encarar a sua própria realidade e olhar para a sua própria vulnerabilidade, para dizer: Senhor, olha aqui para mim, olha para minha ansiedade, como eu posso ser ajudada? E quantas vezes Deus, ele quer usar ferramentas da própria ciência para nos trazer cura e libertação. E a ansiedade é uma das coisas que precisa de um apoio. Porque a gente fala assim: lança sobre o Senhor a ansiedade, se livra disso. Mas não é tão fácil assim quanto parece, não. Somente quem já entrou em uma convivência com a ansiedade tão drástica, a ponto de ter crises que paralisam o seu dia, que paralisam a sua vida, somente essas pessoas que sabem. Somente essas pessoas que sabem o quanto é desafiador. E aí muitas vezes a gente age na religiosidade, disfarçada de fé. Cuidado, tenha muito cuidado. Então a ansiedade muitas vezes ela vem disfarçada de zelo espiritual, mas a verdade é que a pessoa ela fica presa numa servidão emocional que Deus nunca nos mandou servir, que Deus nunca nos mandou carregar. Então essa é a reflexão que eu quero trazer para você em relação à ansiedade. Lembrando que a família,
A família é o nosso maior ministério. Então você precisa se lembrar que o maior ministério de uma mulher é a sua casa. A maior profissão de uma mulher é a da mulher sábia, da mulher virtuosa. Essa é a maior. Então você tem que concentrar nisso. Às vezes a gente fica assim, ó, indo por vias de escape, querendo escapar de alguma coisa, fugir de coisas que nem nós mesmas sabemos do que é que nós estamos fugindo. Quando na verdade o seu maior ministério é a sua casa. Você quer ganhar, conquistar o mundo inteiro do lado de fora, mas você tem abandonado os domésticos da fé, ou seja, os da sua própria casa. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa advertência ao Timóteo, dizendo para ele, olha, não adianta de nada você querer pregar o evangelho ao mundo inteiro e você ignorar os domésticos da fé, os de dentro de casa, os próximos. Então seu casamento, seus filhos, sua rotina, a sua vida são seu primeiro altar. E como é que você tem colocado esse altar? Esse altar está bagunçado? Esse altar está confuso? Você está preocupado? Você está vivendo? Tem muita gente vivendo assim, e isso aí é uma cilada. É uma cilada do inimigo. Existe uma porcentagem muito mínima que já conseguem viver desbloqueado nessa área. E existe uma porcentagem que está caminhando por esse caminho. Glória a Deus que nós estamos aqui. Mas a maioria dos seres humanos da face da terra estão levando uma vida sem propósito. A maioria dos seres humanos estão vegetando, achando que estão vivendo. É só você ver o fruto, você vê nos bares, nas baladas, nas ruas, nos sextos da vida. Sextou. Então hoje é dia de eu me acabar toda, porque eu vou me acabar toda aqui sexta, sábado, domingo eu tô lá cheio de ressaca, porque segunda-feira eu nem vou aguentar trabalhar direito. Que vida! Mas nós somos diferentes, em nome de Jesus. Então são pessoas que pensam que estão fazendo e acontecendo. E às vezes, ó, as pessoas estão na igreja, não estão indo lá para as ressacas do mundo, mas estão, ó, também passando pelo mesmo ciclo. Mesmo ciclo, tá vivendo o mesmo ciclo. Só mudou os lugares. Só não está lá no bar, mas está, ó, inerte na vida, viajando na maionese. Não tem foco, não tem propósito, não consegue sentar para planejar um futuro de forma nenhuma, não consegue planejar o dia sequer, vai fazendo as coisas aleatoriamente. E o que é que isso vai gerar? Ansiedade. Nós precisamos aprender a fechar ciclos. E isso aqui é desafiador? É, mas é treinável. Nós temos que treinar isso todos os dias. Inclusive você tem que planejar, fazer o planejamento do seu dia. Você tem que planejar isso. Você tem que ter essa dinâmica do eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. O que é que eu tenho para fazer? Ah, hoje eu tenho que lavar roupa. Ah, hoje eu tenho... Gente, se a gente for viver sem planejar o nosso dia, nós fazemos um monte de coisa para os outros e deixamos de fazer por nós. A caminhada matinal tem que ser planejada. O café da manhã com qualidade, o tempo de qualidade, você e você mesma, e você e Deus, tem que ser planejado, porque senão você vai empurrando, deixando, e aí é onde o inimigo vai te prender em um ciclo onde você pensa que você é livre para você fazer o que você quer. Ah, eu faço o que me der na cabeça. Ah, o que você vai fazer? Não sei. Qual será a programação da sua tarde? Ah, eu hoje não sei. Então, qualquer coisa aí tá bom. Gente, isso não é posicionamento. Isso não é foco. Isso aí não agrada ao Senhor. E nós precisamos chamar o Senhor para o planejamento da nossa rotina. Nós precisamos chamar o Senhor para isso. Aí a gente diz assim, ah, mas eu tenho um saco para agenda, eu não tenho um saco para isso e para aquilo outro. Gente, ninguém tem saco não.
Ninguém tem vontade. Da própria vontade a gente estaria aqui? Claro que não. Se fosse depender da minha vontade, do meu corpo, da minha carne, da minha humanidade, eu estaria aqui. Se não fosse a transformação em Cristo na minha mente, claro que eu não estaria. Lá fora a gente está um vento, uma fresquinha maravilhosa, um friozinho gostoso. Eu estaria na minha cama, eu estaria fazendo outras coisas. Se fosse da minha própria vontade, eu estar sacrificando a minha carne com jejum, disso, daquilo, eu estava nada. Eu queria mesmo era, esbaldar. Eu queria mesmo era estar, fazendo aquilo que era deleite para minha carne. Mas por opção, por escolha, eu e você escolhemos. Vocês foram chamadas e vocês ouviram e atenderam o sim. Quando eu digo para você, renuncia a carne, renuncia o açúcar, renuncia o café, renuncia isso. Vai ver lá o que é que você vai renunciar para o Senhor. Quando eu incentivo você a você renunciar algo, renunciar um tempo de estar assistindo televisão, de estar assistindo isso, para você investir aquele tempo para estar lendo um livro, é porque você não tem vontade própria. Você está rendendo a sua vontade, a vontade do soberano. Esse é o caminho, andai nele. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora, quando você não dá direção para a sua vida, você fica ansioso, cheia de coisas para fazer, mas você não projeta. Você não é capaz de projetar o que você vai fazer nessa manhã. Como é que você vai projetar um futuro? Como é que você quer dizer que você vai conquistar grandes sonhos se você não projetar o pequeno? Se você não for fiel no pouco, o Senhor não vai te colocar no muito. Preste atenção. Aí o inimigo vai entrando dessa forma, desestruturando o emocional. Exatamente. Ele vai desestruturando o emocional porque ele sabe qual é o objetivo dele. Travar o ministério, travar a carreira, travar a unção, travar a intimidade com Deus. Bloqueou, travou, já era. A pessoa fica ali, só no automático, achando que está fazendo, tentando salvar o mundo inteiro, enquanto a casa está cheia de rachaduras. Muitas mulheres se posicionando nos púlpitos, mas nos quartos sem forças para orar. Nos quartos de oração não comparecem, mas quando chega lá no púlpito, a aparência é de que está cheia. Ei, vamos vigiar com isso. Eu sei que existem fases e fases. Tem fases que nós estamos pela misericórdia, mas tem mulheres que isso aqui é um estilo de vida. E eu comecei a pedir ao Senhor discernimento. E Deus, ao longo da minha trajetória com Ele, foi me dando discernimento. Porque nem tudo que reluz é ouro. E o Senhor começou a me mostrar pessoas que eu admirava, pessoas de altar que eu admirava, mas que na verdade eram um sepulcro caiado. Então oremos em nome de Jesus para que o Senhor nos livre dessas armaduras. É por isso mesmo que Deus está chamando você, para você colocar a ansiedade no altar. Porque não dá para você servir o reino com a alma em cativeiro. Isso não faz parte da identidade que Deus projetou para a sua vida. E nós temos algumas mulheres que são exemplos bíblicos. Eu já trouxe aqui o exemplo de Ana, por exemplo, né? Em meio à sua aflição, ela confiou no Senhor. Eu vou trazer aqui duas mulheres que confiaram no Senhor e dois exemplos de mulheres que estavam agindo com base na ansiedade, para que você vá se conectando também com essas histórias. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, vai contar a história da aflição de Ana, por causa da sua humilhação, pelo fato de ela ser estéril. Só que ela teve um posicionamento. E o posicionamento dela foi fazer o quê? Ir perante o altar. Ela orou e entregou ao Senhor a sua aflição no altar. E tem mais, ela disse: essa aflição aqui, Deus, vai ser gerada em oferta para ti. O filho que o Senhor me der será colocado no altar. Então, quando você vai vendo aqui uma diferença de uma aflição que ela é gerada pelo peso da dor e uma aflição em que você coloca no altar. Deus, ele é poderoso para transformar uma aflição que é gerada pela perda, pela falta, em um sacrifício de oferta no altar ao Senhor. Talvez você hoje tenha essa aflição no seu trabalho, na sua vida profissional, porque você tem uma loja que você não vê essa loja crescer. Talvez seja porque você ainda não colocou no altar essa loja como oferta.
Você está querendo cuidar do seu próprio jeito dessa loja. E o Senhor está dizendo, coloque essa loja no meu altar. Porque essa loja precisa ser oferta. Quando você coloca o propósito da sua loja, quando o propósito da sua loja é revelar Cristo naquilo que você vende, naquilo que você faz, sem precisar até mesmo você escancarar para o mundo todo, que é esse o seu alvo. Quando isso for intrínseco em você, de forma que você consiga transferir essa mensagem dentro da sua loja, você vai ver, o menino vai crescer, Samuel vai crescer, Samuel vai ouvir a voz de Deus, essa loja vai andar de acordo com o propósito e a direção do Senhor. Receba essa palavra aí, não sei se você é essa mulher que precisa de ouvir isso, se não for, receba, não for para agora, receba para muito em breve, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui também um exemplo de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu a promessa mais louca que você pode imaginar. Humanamente falando, gente, que loucura. Que loucura isso aqui. Ela recebe uma promessa de gerar Jesus. Ela recebe uma promessa de gerar um ser espiritual. O Salvador. Olha só isso aqui. Então Jesus, ele disse para o anjo, né? O anjo chegou para ela para passar a mensagem e a resposta que ela deu, tipo, você já pensou numa coisa dessa? Você está levando sua vida muito bem, você está com seus planos, seu projeto, seu futuro já está todo projetado ali, tudo minimamente projetado, e de repente chega alguém para dizer, olha, você vai ter um filho, viu? Uma mãe sabe muito bem o quanto para nós, né? Nós mães sabemos o quanto é importante o planejamento da chegada de um filho. Planejamento financeiro, planejamento emocional, planejamento profissional. Quem vai cuidar desse bebê? Onde será o quarto? Como que vai ser? Nós projetamos tudo. E quando os filhos vêm sem planejamento? Eles vêm porque foi a vontade de Deus. E quantas vezes Deus ele não vai dizer que isso vai acontecer? Porque com Maria foi assim. Maria, ela recebeu a palavra, a misericórdia de Deus, né? Até porque ela tinha que se preparar, porque não era qualquer ser, não era qualquer filho que ela iria gerar no seu ventre. Imagina para Maria responder assim, ó, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Então você tem que estar pronta para qualquer momento que Deus te pedir, você dizer, eis-me aqui. Se Deus hoje pedir para você o seu emprego, você é capaz de dizer, toma, Senhor, é teu. Confiando que o Senhor ele vai prover a sua família, que o Senhor vai prover as dívidas que você tem. Você é capaz de entregar ao Senhor? Por que nós não somos capazes? Porque nós não somos treinados nisso. A nossa mente não é treinada nisso. Nós não colocamos no altar do Senhor aquilo que nós temos. Nós acreditamos que aquilo é nosso. E o Senhor está dizendo, isso não é seu. Dani, essa loja não é sua. Não é sua. É do reino. Precisa servir ao reino. E é nisso que você precisa ser tratada. Maria, ela confiou sem entender tudo. Ela nunca sequer tinha tido relação sexual. Nem sabia como era que se era gerado um filho. E ela recebe essa missão de ser a mãe de Jesus. E ela disse, eis-me aqui. Bateu continência para dizer, eis-me aqui, me envia. Deixa acontecer em mim, que se cumpra em mim a sua vontade. Ainda fez isso louvando e glorificando ao Senhor. Por quê? Porque ela foi treinada para ouvir a voz de Deus. Então você tem que estar pronta para na hora, esse negócio que a gente fica assim, ó, tô orando para Deus abrir a porta de um emprego para mim. Aí fica assim, ó, deixa eu ver, como se, né, Deus ele fosse mandar um monte de coisa, você fosse escapa para procurar qual é o melhor. Ei, qual é o emprego que você quer? Como é que você quer? Ah, eu quero casar. Qual é o casamento que você quer? Então, você já tem que ter essa intenção de entregar no altar do Senhor. Senhor, eu quero um marido assim, assim, assim. Senhor, eu quero um emprego assim, 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 que esteja alinhado com a tua vontade. Quando você chegar diante da situação, que a coisa acontecer, você vai ver que vai vir as coisas muitas vezes em forma de tentação e em forma de resposta mesmo. Em uma coisa só pode vir a tentação e a resposta. Aí você tem que ser ágil para você fazer a análise. O que é que condiz com a vontade de Deus e aquilo que não condiz.
Se você já estiver, ó, sendo treinada nisso, se você se permitir crescer nisso aqui, você vai ver, ó, isso aqui, ó, é bênção. Ah, isso aqui é tentação. Palavra de Deus no inimigo, bota ele para correr e se posiciona. Então é sobre isso, é sobre você estar pronta para você saber dizer o sim na hora que tem que ser dado. Quantas vezes nós perdemos o time, ó? Passou o time, perdemos completamente o tempo. Perdemos o tempo por quê? Porque nós não sabíamos o que queríamos. Não fomos treinados nisso. Meu Pai do céu. Aqui eu trago também 2 exemplos de mulheres que agiram com ansiedade. Por incrível que pareça, a esposa do patriarca Abraão, Sara, tá lá em Gênesis capítulo 16, quando fala que ela tentou ajudar Deus dando Agar para Abraão, né? Ela deu sua serva Agar. E qual foi o resultado? Um conflito eterno. Até hoje há consequências dessa ansiedade. Olha só a repercussão que uma decisão tomada com base na ansiedade pode trazer. E Marta a gente sempre fala aqui, né? Já tenho trazido ela quase todas as lives. Esse mês eu tô falando dela. Em Lucas 10, onde ela estava tão ocupada, servindo, que esqueceu do mais importante. Se sentar aos pés do Senhor para aprender dele. E a pergunta que eu faço para você: qual dessas mulheres você tem sido? Você tem sido aquela mulher que entrega, que confia? Ou aquela que tem se controlado e tem com isso se desgastado? Hoje, quando você olha para os seus resultados, o que é que revela? Foi um comportamento de entrega ou foram comportamentos de ansiedade? Pelos seus resultados hoje, pelos frutos que você dá hoje, você pode detectar em quem você confiou no passado. Foi pela ótica da fé ou foi agindo pela ansiedade? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns passos para você iniciar o processo da libertação da ansiedade. Porque a libertação da ansiedade, ela começa com uma decisão de fé e ela termina com a mudança de postura. Tem gente que fala, mas não tem coragem de mudar de postura. Então não vai ter libertação nunca. E não é maldição não, isso aqui é a realidade. Primeiro passo, reconheça que você está ansiosa. Opa, deixa eu falar uma coisa para você. Nem sempre o silêncio quer dizer que você não está ansiosa. Nem sempre a pessoa que ela está ansiosa, ela vai estar assim em movimento, fazendo um monte de coisa com... Não, nem sempre, preste atenção. Então você precisa não espiritualizar a ansiedade. Você precisa se perguntar e perguntar ao Senhor: isso aqui é ansiedade? O que é isso aqui? Você precisa ler, você precisa identificar, você precisa se conhecer, você precisa investir em autoconhecimento de acordo com a palavra de Deus. Então, uma vez que você identificou, reconheceu que está ansiosa, não espiritualize, dê nome a essa ansiedade. Por que você está ansiosa? De onde você veio? Por causa de quê? Então, se ela está aí, ela precisa ser tratada. Então talvez essa ansiedade seja lá por causa da morte de alguém. Essa ansiedade talvez seja porque você não conseguiu o posicionamento profissional que você gostaria até aqui. Dê nome a isso e vá procurando ver, porque daí você vai tirar de onde vem a raiz. Então localize a fonte, é o segundo passo, aonde essa ansiedade nasceu. Essa ansiedade ela nasceu de uma comparação, de uma falta de reconhecimento, pelo excesso das demandas, ou foi por falta de limites? Essa ansiedade nasceu por causa de tanto dizer sim para os outros e esquecer de você? Então de onde nasceu isso? De onde na sua infância? Comece a detectar a ansiedade, ela já começa a ser cultivada, ela é plantada já na infância. Então hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo detectar que eu já tinha crises de ansiedade na infância e eu não sabia. Não tinha um conhecimento amplo que se tem hoje, né? A ciência não tinha avançado tanto. Mas as coisas já vão acontecendo por causa disso. Por exemplo, você passa situações na infância, de situações difíceis, por exemplo, de fome. Você passa fome, vai gerar em você uma ansiedade.
Se você não tratar isso aqui, esse pensamento, muitas vezes tem aquele pensamento de escassez. Então a escassez vai levar à ansiedade também. Preste atenção, nós precisamos investigar e avançar nas raízes. Então confessa, esse é o terceiro passo. Confessa e entrega tudo no altar do Senhor, orando com sinceridade, dizendo: Senhor, eu estou me sentindo sobrecarregada, mas eu te entrego. Eu te entrego. E entregar não é só da boca para fora, não. Entregar e dizer: Deus, eu não vou fazer sozinha. Eu não vou fazer por mim mesma, sem uma direção eu não faço. E comece a desapegar do controle. Eu acredito que seja um dos maiores desafios aqui, que é você desapegar do controle. Esse é o quarto passo, onde você vai parar de tentar ser o Espírito Santo na vida das pessoas, onde você vai parar de querer ser a salvadora da sua família, a salvadora do seu marido, a salvadora dos seus clientes, a salvadora. Você vai precisar entender: você não é o Espírito Santo, é Ele que habita em você e é Ele que domina você, não é você que domina Ele. É desafiador? É sim. Olha só, é um dos maiores problemas, a ansiedade. Estou buscando entregar e depender mais de Jesus. Vai entregando aos poucos, Gi, nas mínimas coisas, sem cobrança, sem exigência também, nas mínimas coisas, vá fazendo. Isso aqui, gente, é um processo. Por isso que eu falei aqui, que esses passos que eu estou trazendo para você, são passos para você iniciar o processo. E aí depois que você vai desapegando do controle, entregando ao Senhor, se rendendo conscientemente, mesmo que você não consiga fazer isso na sua totalidade, declare isso no mundo espiritual, em voz alta, em oração, declarando: Espírito Santo, me trata até que Cristo brilhe em minhas atitudes. Saiba orar. Coloque Cristo no centro da sua vida e se reposicione como filha. Esse aqui é o quinto passo. Você não é serva escrava, se lembre. Você é a filha que serve com identidade, com um propósito. Glória a Deus, aleluia. E eu desafiei vocês nesse dia para vocês fazerem algo profético. Então eu quero que vocês façam isso ao longo do dia. Eu quero que vocês escrevam, gente, siga os comandos. Escrevam quais são hoje suas maiores preocupações ministeriais, profissionais. Escreva por área, escreva aos poucos, vá fazendo isso. Quais são aquelas coisas que você percebe que hoje tem tirado a sua paz? Essas preocupações têm tirado a sua paz. Quem sabe é um filho que está afastado, é um casamento que está com problema, não sei. Coloque aí perante o Senhor, escreva, traga à luz, traga à consciência isso. Coloque aí, quem sabe, o nome de uma pessoa pelo qual você tem se desgastado, tentando salvar essas pessoas com suas próprias forças. Talvez você tenha se doado tanto, se entregado tanto. E aí o Senhor está dizendo: tire as suas mãos de cima, para que eu possa colocar as minhas. Às vezes Deus ele não trata marido, filho, no profissional, né? No contexto espiritual, pastores, irmãos da igreja, amigos. Às vezes Deus não trata essas pessoas porque nós, ao invés de sermos as intercessoras, nós estamos colocando as mãos em cima, querendo fazer com as nossas próprias mãos. E o Senhor está dizendo assim, ó: enquanto as suas mãos estiverem em cima, eu não posso colocar as minhas, porque vão dizer que é você que fez e você está com a mão suja de sangue. As suas mãos estão contaminadas pelo pecado, estão contaminadas pela falta de fé, pela ansiedade, estão contaminadas por uma história que você viveu, em que você veio de uma contaminação de iniquidades, de raízes de pecado, e não vai acontecer, não vai fluir, a situação vai piorar. Quanto mais você coloca as mãos em cima, mais as situações pioram. Tire as mãos de cima e entregue o controle total ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor. Coloque o nome de uma pessoa aí nesse desafio pelo qual você está tentando salvar com suas próprias forças. Tentando fazer a pessoa enxergar algo que ela não está enxergando. Se tem uma coisa que eu tive que aprender às duras penas, é que se o Espírito Santo não fizer, não existe homem, mulher nesse mundo poderoso que possa fazer. Ninguém faz aquilo que o Espírito Santo, somente Ele é capaz de fazer.
Então, depois que você fizer esse processo, ore ao Senhor, declarando: Senhor, eu reconheço, eu não sou a salvadora. Você não tem que ser a salvadora do seu casamento, você não tem que ser a salvadora da pátria, você não tem que ser a salvadora da sua família, do seu marido, do seu filho, do seu patrão, do seu colega de trabalho. Você não tem que ser salvadora de ninguém. Você precisa sim de um salvador para lhe salvar. Porque enquanto você estiver se colocando como em um papel de salvadora, você vai viver num turbilhão. Você vai viver num turbilhão de ansiedade. Então coloque essa pessoa, coloque esse projeto, coloque esse emprego, coloque essa loja perante o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou a salvadora, não é eu que vou salvar essa empresa, não sou eu que vou salvar essa filha, esse filho, não sou eu, não é, esse projeto não é meu, Senhor, esse projeto é teu, essa causa é tua, aleluia. Eu solto agora e eu confio e eu descanso no Senhor. Eu descanso no Senhor, porque não dá, Senhor, para eu colocar as minhas mãos, porque eu sei que as tuas mãos não estarão em cima se as minhas mãos estiverem cuidando. Então, pela fé, ore e rasgue esse papel no altar da presença do Senhor. Onde é o altar da sua casa? Você tem um altar levantado na sua casa? Você ergueu um altar na sua casa? Você tem um altar de oração na sua casa? Você tem um canto onde você ora? Você tem um monte, um lugar onde você pode considerar o seu monte? Você tem esse lugar? Você não precisa ter grandes coisas, não. Você só precisa ter a sua intenção e a sua fé, e você ter a sua intimidade com o Senhor naquele cantinho do sofá, naquele cantinho da mesa, naquele quarto, no banheiro, na pia. Seja profética. Aonde é que você tem mais usado na sua casa para você orar? Esse é o tempo de você fazer orações na área de serviço. Vira e mexe, eu me pego orando na minha área de serviço. Sabe como? Lavando roupa. E às vezes eu vou para lá correndo. Não sei, agora que eu me lembrei desse mistério. Nem estou fazendo nada, eu vou lá no cantinho e falo algumas palavrinhas ali com Deus. Então, é na área de serviço que Deus está querendo tratar você. Aproveite o tanque, lavando a roupa, colocando a máquina para funcionar, separando a roupa, colocando a roupa no cesto, estendendo a roupa, limpando o chão, limpando o armário. Aproveite para entregar no altar do Senhor. E se você tem fé o suficiente, ore no altar da sua casa onde você estabeleceu. Queime essa escrita, rasgue como um sinal de que você crê. E aí você vai sentir o peso saindo das suas costas. Gente, isso aqui é tão tremendo. Quem faz parte das mentorias, onde eu trago instruções para fazer confissões, liberações, através de cartas, através de escritas, atos proféticos, que muitas vezes até mesmo a gente faz na igreja, alguns atos proféticos dessa forma, queima perante o altar do Senhor. Gente, aquilo tem um valor simbólico, espiritual tão grande que as pessoas não têm noção. Então, eu quero encorajar você, para que você entenda que Deus, Ele te chamou para você servir, mas Ele não te chamou para servir como Marta. Ele não te chamou para servir ansiosa, irritada, sobrecarregada. Ele não entregou para você uma promessa, para você ficar ansiosa como Sara, que recebeu a promessa e achou que a promessa estava demorando e quis dar uma ajudinha a Deus e o estrago foi feito. Não. Ele te chamou para você servir como Maria, sentada aos pés de Cristo Jesus. A Maria, a mãe de Jesus, dizendo: eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade. A paz no coração que excede todo entendimento. E isso é treinável, é treino, é oração, é jejum, é leitura da palavra, é andar com mulheres sérias, é não perder tempo na vida. Chega de perder tempo. Quando eu olho para a minha vida, que eu penso: meu Deus, quanto tempo que eu perdi. Quanto tempo que eu perdi tentando acertar, tirando para tudo quanto é lado, quando o Senhor está dizendo: só volte para mim no altar. Eu achava que eu tinha que fazer um monte de coisa. Aí Deus diz: volte para o altar da família. Cuide da família, cuide dos domésticos da fé. Aí quando você começar a entender isso, você vai sim exercer sua carreira, seu ministério, seus dons, mas sem perder sua saúde emocional, sem perder sua saúde, sem perder principalmente a sua identidade. Você vai descansar, creia nisso. Pode confiar. E hoje você precisa, pode e deve colocar essa ansiedade no altar do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra poderosa. Algo que o Senhor também tem falo para mim. Cada ministração que Deus tem falo para mim de uma forma que eu digo: meu Deus, olha só isso aqui, ó. Gi está dizendo: eu fui uma criança muito machucada.
Eu nunca fui validada, eu ouvia que não seria nada e comecei a analisar porque eu não consigo progredir profissionalmente. Eu descobri que me saboto, tenho medo de ser vista e aí comecei a orar nisso, exatamente. E você tem que ver, quem foi que declarou essas palavras sobre você? Foram pessoas da sua autoridade, por exemplo, pai, mãe? Volta lá, ore ao Senhor e pede ao Senhor para que prepare a situação, para que esse pai, essa mãe, se foi assim dessa forma, quebre essas palavras, né? Destrua essas palavras, que retire essas palavras que estão reverberando no mundo espiritual até o dia de hoje. Palavras, elas são proféticas, palavras geram vida e o mundo espiritual, ele é coberto de leis. A legislação espiritual diz que se houve algo que foi lançado, que foi profetizado, que foi declarado, que foi dito pela boca de uma autoridade, somente aquela mesma autoridade pode tirar, ou uma autoridade maior que ela. Agora, se você tem pai e mãe vivos, se foi essa autoridade que declarou uma palavra contrária, desfaça, ore, peça ao Senhor para que desfaça, mas também converse e reconheça. Converse com quem declarou, se tem maturidade espiritual para isso. Se não tiver ou se negar, busque uma autoridade espiritual, aquela que te cobre, o seu pastor. Esse é o mais recomendado. Nem foi por acaso que eu entrei nessa live hoje. Glória a Deus. Passei a noite em claro, olha, em uma crise de ansiedade, que eu fechava os olhos e os pensamentos gritavam. Foi uma noite difícil, mas o Senhor traz libertação. Glória a Deus. O que me aconteceu não define meu presente nem meu futuro. Glória a Deus. Olha só, minha mãe está passando por isso com meu pai. Ela quer que ele mude. E ele tentou ir para a igreja até, mas ele não foi convertido genuinamente. E eu falei para ela deixar para Deus e não se preocupar mais não. Exatamente. Ela tem que tirar as mãos de cima para poder Deus tratar. É forte isso aqui, né? É forte. Vamos orar em nome de Jesus, encerrando essa live. Deus é fiel e justo e poderoso. Olha só isso aqui, ó. Quem falou que passou na ansiedade no processo foi Júlia, né? Júlia. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, Júlia. Em nome do Senhor Jesus. Tá tendo ansiedade é porque tem alguma coisa que tá gritando urgência. Urgência. Meu Deus. Vamos orar colocando essa ansiedade no altar em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado e querido, Deus eterno e justo, fiel e verdadeiro, eu oro nesta hora, Jesus, declarando o teu governo acima de todas as coisas. Tu és santo, tu és digno de toda a glória, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez com os nossos corações rendidos perante o teu altar, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Paizinho, a nossa necessidade, a necessidade que a nossa alma tem. A nossa alma grita por ti, a nossa alma espera ansiosamente pelo teu socorro. Meu Senhor, nós estamos aqui rendidas perante o teu altar, cansadas, meu Senhor. A nossa alma está cansada de carregar pesos que o Senhor nunca nos pediu para levar. Senhor, por isso que ela grita. Por isso, Pai amado, que essa voz vai reverberando nos nossos pensamentos e vai paralisando a nossa mente, as nossas ações e nos trazendo crises em cima de crises, meu Senhor, porque a nossa alma já não está suportando mais esse peso. Mas no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, nesta hora, nós viemos nos despir diante da tua presença. Senhor, nós queremos nos despir da armadura da ansiedade, da carga, meu Senhor, de um muito excesso de tarefas por prazeres momentâneos, meu Senhor. Nós tiramos a roupa agora, Pai amado, de toda a prisão, Senhor, do desempenho e reconhecemos, nós somos filhas, nós não somos escravas, nós não somos escravas do medo, não somos escravas da ansiedade. Entregamos agora, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas com coragem, com humildade. Colocamos diante do Senhor agora as nossas preocupações profissionais, os nossos ministérios, os nossos dons, os sonhos, meu Senhor, que parecem estar estagnados, as pessoas que nós temos tentado salvar com as nossas próprias forças. Nós queremos colocar no teu altar, Senhor. Queremos colocar no teu altar também a ferida, Senhor, da nossa alma.
alma, o trauma, Senhor, que nós carregamos desde a infância. Comece agora, em nome de Jesus, mulher, a colocar os traumas, as dores, as feridas, as situações perante o altar do Senhor. Comece a dizer em palavras: Senhor, eu coloco perante o teu altar essa e essa e essa situação. Comece a declarar, falando ao Senhor: eu coloco agora perante o teu altar, Senhor, reconhecendo que esta causa é tua, não é minha, Senhor. Este ministério é teu, esse propósito é teu, essa vida pelo qual eu estou tentando salvar é tua, essa dor da qual eu não consigo me desvencilhar, Senhor, ó Deus, toma para ti, porque ela é tua, porque a tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si a minha dor, a minha enfermidade, a minha dificuldade. O Senhor carregou sobre si. Devolve ao altar do Senhor. O Senhor nunca disse para você tomar de volta aquilo que você disse que entregou na mão dele. Quantas mulheres dizendo: eu coloco nas mãos do Senhor, mas vira e mexe, vai lá e quer tomar. E o Senhor está dizendo hoje para você: ele não mandou você tomar de volta, ele não mandou você tomar de volta. Devolve no altar do Senhor, devolve no altar da oração, devolve, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rapazinho, ajuda esta mulher, Senhor, nesse processo dessa dificuldade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos agora, Senhor, ó Deus, com coragem, com humildade, Senhor, ó Deus eterno, usando o nosso racional, Senhor, de forma intencional. Nós entregamos agora, Senhor, as nossas preocupações. Nós abrimos a nossa boca para declarar, Senhor, porque nós cremos que está sendo gerado aqui agora, Senhor, um mover de obediência nos nossos corações. Em nome de Jesus, entregamos as nossas preocupações profissionais, as nossas preocupações ministeriais, as nossas preocupações familiares, os nossos dons, as habilidades, Senhor, que estão travadas, que nós não conseguimos entender porque nós não avançamos, os sonhos que parecem que estão estagnados, as ações que parecem que nós queremos tomar decisões e nós não conseguimos, as pessoas que nós temos tentado salvar com a força do nosso próprio braço, Senhor. Pai amado, nós entregamos agora perante o teu altar, Senhor, este emprego, esta loja, Senhor, ó Deus, essa situação que nós queremos domar, que nós queremos dominar, que nós queremos controlar, quando o Senhor está dizendo: o controle é meu, o controle é meu. Tira as mãos de cima, mulher, tira as mãos de cima, porque eu quero colocar as minhas para tratar, para curar, para cuidar. Meu Senhor, nós reconhecemos, Paizinho querido, que somente tu podes fazer, Senhor. Nós abrimos mão do achismo, nós abrimos mão do nosso próprio eu, Senhor. Reconhecemos, meu Pai, que tudo que nós temos colocado no teu altar é para ti, Senhor. Ó Deus, isso vai servir de oferta. O Senhor vai transformar essa dor em uma grande oferta, Pai, de sacrifício, Pai. E essa história de dor, essa história que hoje leva essa mulher, Pai, para a ansiedade, para caminhos tortuosos, é essa história que vai resgatar almas das prisões do inferno. Eu profetizo e declaro isso em nome de Jesus. Vai libertando agora, Senhor, cada mulher que tem se sentido atacada pela ansiedade, Senhor. Deus, repreenda agora, Senhor, toda a voz da ansiedade que tem dito que essa mulher não é suficiente, que ela não vai dar conta, de que ela é rejeitada, que ela vai fracassar na carreira, que ela vai fracassar no chamado, que ela não consegue fazer isso, que ela não é capaz, isso e aquilo outro. Cala a voz, Senhor, cala a voz, Senhor amado. Ó Deus eterno da ansiedade que está gritando na alma dessas mulheres, vai tocando agora, Espírito Santo, nas raízes do medo, do controle, da comparação, Senhor. Vai tocando agora nas feridas que tem gerado, Senhor, esse excesso de tarefas, esse excesso de fazer coisas, meu Senhor amado, achando que vai fluir, achando que o caminho é esse. Senhor, arranca, Senhor, essa máscara, arranca essa máscara da nossa alma, Senhor. Revela, Pai, revela onde o inimigo tem alimentado mentiras por meio, Senhor Jesus, das entidades de trevas que tem trazido, Senhor, distorção na identidade, que tem sequestrado a paz do coração dessas mulheres. Revela, Espírito
Espírito Santo, aonde é que o inimigo tem se alimentado, para que esta mulher pare, Senhor, de colocar comida nesse altar de trevas, em nome do Senhor Jesus. Traz a revelação, meu Pai, em nome de Jesus. Eu quero cancelar agora toda a mentalidade de servidão religiosa, toda a mentalidade de esforço vazio, fora da presença do Senhor, todo esforço dizendo que salvaria o mundo, que ela é responsável para salvar o mundo, Senhor, quando na verdade ela precisa primeiro salvar a si mesma, porque se ela não salvar a si mesma, como ela poderá salvar o outro? Ah, meu Senhor, eu declaro agora, Senhor amado, que nós nos levantamos como mulheres curadas, mulheres livres, com dons proféticos ativados. Nós descansamos no teu favor e na tua vontade, Senhor. Eu oro agora para que cada mulher que está aqui nesta live volte a sonhar, que elas venham florescer, Senhor, com um propósito, que elas venham avançar no chamado, que elas venham ter clareza espiritual nesse tempo profético, que a vida profissional dela, Senhor, esteja alinhada com o céu. Ah, meu Senhor, que ela esteja pronta, Pai, para quando o Senhor disser, você me entrega, você devolve, esse emprego é meu, essa empresa é minha, me entrega, me devolve, me coloca perante o altar. Ah, meu Senhor, que esta mulher esteja pronta para entregar perante o teu altar, Senhor, aquilo que ela sonhou, reconhecendo que essa coisa que ela colocou nesse altar, Senhor, vai virar oferta, Senhor, vai virar oferta de sacrifício para adorar o teu santo nome, assim como aconteceu com Ana, Senhor, em relação a Samuel. Deus, eu oro nesta hora, Pai amado, declarando, Senhor, que a paz que excede todo entendimento guarde o coração e a mente de cada mulher em Cristo Jesus. E eu dou ordem agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito de ansiedade, você vai sair agora das casas dessas mulheres, você vai largar a mente agora dessas mulheres, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia agora da mente, saia agora das atitudes, dos comportamentos, saia agora, pega as suas bagagens agora, em nome de Jesus. Vai embora agora. Eu declaro agora o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo Jesus sobre cada mente, sobre cada mulher, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, meu Senhor amado, eu declaro agora, Pai querido, a tua liberdade. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Pai. Nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus eu entrego, Senhor amado, mais uma vez essa live perante o teu altar, Senhor. Ah, Senhor, essa live, Pai amado, é uma oferta, Pai, é fruto dos dons, do chamado, meu Senhor, é fruto dos sonhos, meu Senhor, que está sendo, Pai amado, convertido em oferta para Ti, Senhor. O Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe, Pai amado, como o Senhor tem me tratado. Ó Deus, o Senhor conhece muito melhor do que eu, Pai, os próximos passos pelos quais eu não sei quais serão, Pai amado, que serão dados, mas pela fé eu já entrego perante o teu altar. Recebe, Pai amado, essa oferta, recebe essa live como oferta, como sacrifício agradável às tuas narinas, meu Senhor, e que esta live, Pai amado, atinja o seu propósito, alcance o coração das pessoas que precisam, Senhor, ser encontradas por Ti, com a verdade que traz cura, que traz libertação, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Desde agora e para todo sempre eu selo estas palavras e eu saio agora junto com essas mulheres desse campo de batalha, em nome de Jesus Cristo. Venham todas comigo agora e saiam junto comigo agora. Nenhuma mulher ficará presa nesse campo de batalha para voltar a ser atacada pelo inimigo. Nós saímos com a nossa vitória nas mãos. Jeová Nissi é a nossa bandeira. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafá, a nossa cura. Jeová Sabaô, o Deus valente de guerra, vai na nossa frente e vai nos tirando desse campo de batalha em total segurança debaixo das suas asas protetoras, em nome de Jesus, em nome do Deus excelso, soberano, El Elyon, o Deus altíssimo, o Deus todo-poderoso. Nós voltamos em paz e segurança e pedimos ao Senhor, abre os nossos olhos, Pai, dai-nos discernimento sobre aquilo que nós não conseguimos ver ainda, Senhor. Revela, Pai, revela no íntimo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus para todo sempre. Que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Aquilo que eu não consegui ministrar, é o Espírito Santo que vai fazer. E Ele é dono de todas as coisas. Se lembre, tire as mãos de cima.
Deixe o Senhor colocar as mãos dele. Deus abençoe, minhas amadas, com toda sorte de bênção. E amanhã nós nos vemos. Vamos voltar aqui com fé, em nome de Jesus, às nossas lives matinais. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza com graça, com força e com direção. Em nome de Jesus. Um grande beijo aí para minha mames, Pedrita. Deus abençoe, mamãe. Deus abençoe com toda sorte de bênção. E eu peço já a bênção também, né? Porque eu gosto de abençoar e gosto também de ser abençoado. Ser abençoado por mãe é bênção do céu. Oh, glória. Deus abençoe todas vocês, minhas amadas, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga a completude sobre todas as coisas nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, com a permissão do nosso Pai. Glória a Deus.